Queridos filhos de Deus, graça e paz da parte do Eterno, eu tenho certeza que toda a congregação pode dizer amém por isso. Todos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus, graças a Deus. Irmã Marilene está transmitindo para o Facebook, irmão Sandro está gravando também o culto que posteriormente será transmitido para o YouTube, né? O culto não, o discurso, a mensagem, né? O estudo bíblico será transmitido depois para o YouTube. Eu tenho como tema para o discurso desta noite o seguinte: nada detém a igreja. Os irmãos junto comigo aqui na congregação podem repetir esse tema? Vamos lá? Nada detém a igreja. Nada pode deter a igreja. Olha o que Jesus Cristo, conversando com os seus discípulos, expressou. Olha o que Jesus de Nazaré, Deus estava ainda na carne de Jesus de Nazaré quando ele falou isso. Mas antes de eu narrar aqui o diálogo de Jesus com os seus discípulos, eu quero com muito amor, com muita mansidão e com muita humildade, dizer que nós compreendemos os irmãos que ainda não conseguem entender o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, o seu comportamento hoje é o mesmo quando você tinha 11 anos de idade? Não. Quem já passou dos 50 ou está chegando aos 50, o seu comportamento é o mesmo quando você tinha 18 anos? Não, né? O que nós fazemos? Nós crescemos e nós evoluímos. Mas tem um povo que não admite que isto possa acontecer. É uma camada que existe dentro do Evangelho no meio cristão, que não aceita crescimentos, não aceita que você venha entender de forma clara e de forma mais específicas. Puxa vida, ali a Bíblia é um livro de estudo, não é um livro para você ficar debatendo. Então, se você não conseguiu alcançar o que eu alcancei ainda, eu peço muito a Deus que você consiga alcançar o que eu já alcancei, né? E eu creio que ainda vou alcançar sabedoria maior, como alguns outros irmãos estão na minha frente, e a vida é assim, é uma vida de crescimento. Para tanto irmãos presentes, para tanto irmãos do Facebook, e irmãos que vão ouvir o estudo no YouTube, se eu errar em alguma coisa aqui vai ficar gravado, e eu vou a público dizer que errei, e numa outra mensagem eu vou pregar, vou ensinar da forma com a qual eu cresci e evoluí, porque somos seres evolutivos, amém? Nada detém a igreja, inclusive o inferno. Tem um inferno religioso aí que as pessoas pensam que ele pode deter a igreja. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem ser o Filho do Homem? O que estão falando de mim por aí? Jesus fez essa interrogação de propósito, porque ele queria ensinar algo para os seus discípulos. Ele perguntou, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta o que dizem de mim por aí? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, que dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, pedrinha, blocos removíveis e um rochedo, pedaços de rocha. Isso é Pedro, né? Isso é Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja não foi edificada sobre Pedro,
como a igreja romana vem dizer. A igreja, ela foi edificada sobre a pedra. E quem é a pedra? Jesus, o Cristo. Ele é a pedra. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre mim, sobre a minha palavra, edificarei a minha igreja. Olha, a igreja foi edificada sobre a pedra, sobre a rocha, né? Aquela pedra que Pedro falou, né? Pedro falou sobre uma rocha de escândalo, que os príncipes deste mundo tropeçaram nela, não acreditaram realmente que ela era a rocha, não acreditaram que Jesus era a base, era o alicerce sustentador da igreja. Pela primeira vez no livro de Mateus, Jesus cita a palavra igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma instituição diferente do que é a nação de Israel. Isso aí foi edificado por um homem, a nação de Israel, mas a igreja, ela será edificada sobre a rocha, sobre a minha vida, sobre o meu testemunho. Jesus disse isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, se o inferno fosse espiritual, tivesse lá dentro Satanás e seus sequazes, ele poderia resistir à igreja? Não, porque quem é o líder da igreja? Jesus, Cristo. E esse não mais um ser carnal, mas um ser espiritual. Jesus é o líder da igreja. Então esse inferno que a igreja então pressupõe existir, ele não poderia ser capaz de ir contra a igreja. Mas como nós aqui já estudamos sobre esse inferno e entendemos que esse inferno não é um lugar espiritual onde tem lá um Satanás cheio de demônios, né? Beelzebul, Astarote, Belial, Baal, né? Como muitos dizem por aí, nós já entendemos, né? Então o que significa ser as portas do inferno, que significa vir a ser as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. O que são as portas do inferno? Como que se abre o inferno? Para se abrir o inferno nos dias de hoje, você precisa de pá e enxada, porque você vai abrir a sepultura. A sepultura. E todos nós que estamos vivendo nesse plano carnal, precisamos descer a esta sepultura. E quando a terra é jogada sobre o corpo, significa que a porta se fechou. A porta que se abriu, esta agora se fechou. Mas o que Jesus quer dizer? Que a morte física não pode deter a igreja. Porque hoje nós somos igrejas limitadas a um corpo físico. Mas um dia, quando nós morrermos na carne, o que acontecerá? A igreja irá adorar em espírito, numa outra dimensão. Jesus disse em João 14: vou preparar-vos lugar. Tem um lugar preparado para a câmera, tem um lugar preparado para a irmã Marilene, que grava para o Facebook, tem lugares preparados para os irmãos do Facebook, tem lugares preparados para todos. Todos vão para o mesmo lugar? O assunto hoje não é esse. O assunto aqui é tratar deste tema inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, todos os irmãos que estão na igreja, que são a igreja, porque não é estar, é ser. Todos os irmãos que são a igreja, irmã Marilene, irmão Santo, descerão a sepultura. Mas a sepultura não pode nos deter. Gente, de Gênesis a Apocalipse, mesmo nos livros apócrifos que foram retirados de algumas Bíblias, não existe a palavra inferno ou infernos, partes inferiores da terra. E não, em lugar
nenhum da Bíblia também existe esse inferno espiritual que a religião diz existir. Vejam bem, meus irmãos, hoje nós estamos lidando com 3 infernos. Primeiro inferno, a sepultura. A sepultura. Segundo inferno, o inferno que a religião inventou. E existe um inferno, existiu um inferno chamado Geena, que é o Vale dos Filhos de Inom. Era um lugar literal onde judeus que não cumpriam a lei eram lançados ali. Vamos trazer aqui uma suposição. Vamos fazer aqui uma comparação. Acã, ele pegou uma capa babilônica, alguns utensílios de lá da guerra, e o que Acã fez? Escondeu. Acã, quando foi descoberto aquele erro de Acã, o que aconteceu? Ele foi morto pela mão dos seus irmãos israelitas, uma lei bárbara, uma lei hostil, uma lei covarde, não era um crime hediondo, não era algo tão doloso para Acã ser tratado daquela maneira, mas era a lei dos judeus. Então ele morreu como um infrator da lei. Um infrator da lei não tinha direito ao seio de Abraão, que era a sepultura comum dos judeus. Um infrator ia ser jogado aonde? Na Geena, no Vale dos Filhos de Inom. É um lugar de sacrifícios. Teve um rei, Manassés, que já lançou os seus filhos, fez o seu filho passar pelo fogo, sacrificou as crianças no fogo a um deus chamado Moloque. Na narrativa lá de 2 Reis está escrito: e isso não agradou aos olhos de Deus. Se jogar o rei Manassés e o seu filho lá na Geena, não agradou aos filhos de Deus. Imaginem, meus irmãos, ter agrado de Deus, pessoas sofrendo eternamente no inferno, como a religião diz. Como a religião diz. Imagine, Deus suportaria isso? Eu vou ser sincero, já me fizeram muitos males na vida, mas eu não consigo desejar a morte para quem fez mal a mim. Eu não consigo. Eu posso manifestar o bem ou o mal, mas eu não consigo manifestar esse mal. E Deus, não é isso que a religião produziu. A religião acabou criando um Deus, que alguns dizem que ele é malévolo, que a mão dele pesa. Irmã Marilene me mandou um vídeo ontem, do camarada dizendo para ninguém sair de casa no dia 29 e no dia 30, porque a mão de Deus vai pesar. O espírito da morte vai ceifar. Igreja, teme o Senhor. E ali ele falava em línguas que não dava para entender, porque sílabas repartidas ali, faz uma confusão tremenda e amedrontando, e muitos cristãos caem nesta, Quem é o Senhor da igreja? Olha, essa igreja é de quem? A minha igreja, de Jesus. Olha, eu sou a igreja de Cristo Jesus, Eu sou a igreja de Cristo Jesus. Então eu vou sair 11 horas da noite lá do Leblon, com certeza eu vou chegar mais de meia-noite na Pavuna do metrô. Então o Espírito da Morte vai me ceifar, eu vindo do meu trabalho. Então cadê esse Senhor da igreja aqui que protege a igreja, que deu a vida por ela, que ressuscitou por ela, Irmãos queridos, o que é inferno? Inferno, a palavra hebraica Sheol aponta para a sepultura, para o lugar onde os corpos vão para lá. E em grego é Hades ou Hades, é também a sepultura, ou então a Geena, que é o Vale dos Filhos de Inom. E a sepultura não pode nos deter. Por quê? Porque nós como igreja do Senhor Jesus, Colossenses 1,18 diz que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos um corpo, amém? Amém. Então quem é igreja tem um corpo transformado. Quem é igreja não será transformado. Paulo disse lá em Colossenses 4, em Tessalonicenses 4, seremos transformados, porque Jesus ainda não tinha voltado lá no
mas nós somos um corpo transformado, nós somos a igreja. Da mesma forma que a sepultura não pôde deter Jesus, a sepultura também não pode nos deter. Veja comigo aqui Mateus, eu li Mateus 16 aqui nessa narrativa. Agora eu vou ler Mateus 28. As mulheres foram ao sepulcro onde o corpo de Jesus tinha sido posto. Olha o que o anjo falou para as mulheres: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vede o lugar onde o Senhor jazia. Então vejam bem, as mulheres, apavoradas porque Jesus tinha sido crucificado, foram ao sepulcro, receberam a notícia do anjo, do mensageiro, né? Ele não está aqui porque já ressuscitou. Quem é o corpo de Cristo hoje? A igreja. Vamos ver o que Jesus fez com a igreja. Vamos ver se as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Olha, ele nos ressuscitou juntamente com ele, a igreja. Paulo escreveu isso para a igreja de Efésios, né? De Éfeso, aos Efésios. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então vamos lá, queridos filhos de Deus. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o quê? O seu corpo. Quando o nosso corpo, quando um membro deste corpo descer ao inferno, a sepultura não vai o quê? Detê-lo. Porque Jesus disse: as portas do inferno, as portas da sepultura não pode deter um filho de Deus. Na carne eu sou filho de Dom Willis Severo Banda e de Maria Rodrigues Severo, mas no espírito eu sou filho de quem? Filho de Deus, né? Na terra, quando eu morrer, minha genealogia continua, mas eu parei. Mas o meu espírito, ele volta para Deus, porque a sepultura não pode deter. A religião dizem que as pessoas vão para o inferno, mas a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Leia comigo Eclesiastes, por gentileza. Eclesiastes capítulo 12, 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. O que é o pó? A nossa carne volta para onde? Para a terra. E o espírito volta para Deus. O espírito não fica detido no inferno, porque nós, através da morte de Cristo, a igreja ganhou o poder da ressurreição. Mas eu quero falar sobre o inferno. Vamos aqui, meus irmãos, ao livro de Marcos, capítulo 9. Jesus está falando sobre o inferno. Olha aqui, Maria. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Peraí, o que você faz com a sua mão se você não tomar cuidado? Com a sua mão você descumpre a lei. Com a sua mão você pode acariciar alguém, você pode ensinar alguém o caminho por ali, mas com a sua mão você pode pegar numa arma e infligir a lei e matar. Por isso ele está falando aqui sobre a lei, meus irmãos. Ele está falando sobre a lei de Moisés aqui. Olha, na lei, se você usasse a sua mão para matar, você ia para onde? Você seria enterrado numa sepultura comum? No seio de Abraão? Você seria enterrado aonde? No inferno, na Geena. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida, ficar vivo, do que alguém vai descobrir que você está infringindo a lei com as tuas mãos e você vai para o inferno, para a Geena, aquele cemitério onde os sacrifícios eram jogados, onde os corpos dos malfeitores eram jogados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Cadê? Tem inferno espiritual aí? Tem um Beuzebu lá? Estou te esperando. Interessante, para e pensa comigo aqui. Vamos lá, um crente para de fazer a vontade de Deus e passa a fazer a vontade da carne. Chegando lá no inferno, como ele tem que ser recebido se ele fez a vontade do diabo? O diabo tem que chegar e falar assim: meu filho, chega aqui que você fez a minha vontade e olha, você agora faz parte do
Mas e a alma dos ímpios? O espírito dos ímpios, para onde vão? Jesus disse assim: vou preparar-vos lugar. Todos têm um lugar preparado para ir. Existe uma parábola contada no livro de Lucas sobre um rico que foi para o Hades, né? E sobre Lázaro, que foi para o seio de Abraão. Fazendo um estudo profundo naquele dia, naquela parábola, que Jesus contou uma parábola, que essa parábola Jesus falou baseado no que está escrito no livro de 4 Macabeus. Eles acreditavam na lenda que Hades, irmãos de Zeus, arrancava o corpo de lá de dentro do buraco e levava lá para o fundo. Tinha judeus que acreditavam nisso, e Jesus contou uma parábola, né? Olha só, o rico foi para um lugar, e esse lugar foi preparado pelo diabo? Não, esse lugar foi preparado por Deus, porque lá, a quem ele ora? A pai Abraão. Vendo ao longe, ele não olha para cima, ó, aquele lugar lá só tem o que? Largura, profundidade e comprimento. Ele não olha para o alto, não tem altura. Ele foi para uma dimensão, e ali, Abraão ali, ele prefigura Deus. E Abraão chama de filho. Filho, nesta vida tu tiveres bens e Lázaro males. Agora tu estás atormentado, e ele consolado. Aquele cara estava sendo atormentado pela consciência dele, porque Lázaro, o seu primo, era primo dele. Ele não tinha coragem de mandar Lázaro para o vale da sombra da morte, que era o lugar onde ficavam os leprosos, e deixava Lázaro ali. E a mesa dele era farta. Lázaro queria comer da mesa, mas nem as migalhas Lázaro podia comer, né? Então um cara orgulhoso, prepotente, ao morrer, a mente não morre, a sua mente lembrou-se de quem? De Lázaro. E Jesus está contando uma parábola, meus irmãos. Como é que você vai usar parábola para educar a igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, cresça em conhecimento e graça, né? Jesus diz que é melhor você arrancar a tua mão, judeu. Ele está falando isso aqui, ele está falando para quem? É para mim? Não, ele falou para os judeus: corta a tua mão. Se você pecar com ela, na lei você vai ser lançado lá na geena. Você vai morrer. Melhor tu cortar a tua mão, cara. Para com esse vício que você está aí, de roubar, de falar mal e apontar com o dedo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, eu poderia continuar aqui, mas a morte não pode o quê? Deter a igreja, porque a igreja está o quê? Assentada nos lugares celestiais. Por enquanto eu estou ainda detido por um corpo de carne. Eu tenho parentes lá em Candeias, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Campos, na Bahia, e eu estou dentro de um corpo físico. Eu queria tanto ver os meus primos lá em Candeias, em Minas Gerais. Eles ficam falando: vem primo, vem, e eu não posso, porque eu estou aqui, tem um momento de pandemia, viajar está difícil, está tudo muito difícil. Se eu não estivesse mais nesse corpo, eu poderia instantaneamente lá, porque a mente trabalha 930 mil vezes mais rápido do que a palavra que a gente fala. Olha, eu estou construindo esse discurso aqui, mas a minha mente está trabalhando 930 mil vezes mais veloz do que a palavra que sai da minha boca, né? Com a minha mente eu vou lá, mas o meu corpo me detém. Quem está entendendo? E a sepultura vai deter este corpo que é detido pela atmosfera, detido pelas circunstâncias, mas o meu espírito não. Quando eu morrer, ele vai para Deus, né? Aí ele continua dizendo: o lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Comprovado pela ciência, o lugar onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, é a terra. Aqui na terra sempre tem chamas de fogo em algum lugar, e sempre tem bichos vivos na terra, bactérias, né? O nosso próprio corpo vai produzir bichos. Olha aí. Então, mas só que eu não vou viver no planeta Terra depois da morte. A morte não
sepultamento do filho da nossa vizinha, irmã Rita, e o corpo do filho, né? Olha que coisa dramática, ver uma mãe sofrendo a experiência, vivendo a experiência de sepultar um filho. É sempre bom que os filhos sepultem os pais, né? Mas a nossa amada vizinha, nosso amado vizinho, Amaral, sepultando o filho ali, né? E aquele corpo estava detido à sepultura, mas aquele espírito, ele voltou para Deus. Voltou para Deus. Deus não pensa como nós pensamos. Ele é o Pai de todos os espíritos. Leia lá em Hebreus 12, 25. Ele é o Pai de todos os espíritos. Eu sou pai de João Pedro, Giovanni e Sueli, mas Deus é pai do espírito de João Pedro, Giovanni e Sueli. Quem está entendendo? Esse último inimigo é a morte. Venha comigo aqui a 1 Coríntios 15, versículo 25 e 26. Olha, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. É o meu último inimigo. É a morte. Eu vou morrer. Pergunta se eu quero morrer agora. Não quero. Eu queria até viver até os 90 aí, né? Estou com 55 ontem, né? Eu quero viver bastante, né? Mas eu vou ter que encarar esse último inimigo. Vai ter um momento que a minha pressão baixa, vai ter que se encontrar com a pressão alta e aquele negócio lá vai fazer saquinho preto, né? E depois glória, e depois terra, inferno, a boca do inferno, a boca da sepultura vai se abrir para mim. É o último inimigo nesta vida física. Aí a vida continua. Tem gente que pensa que a mente é imortal. Essa consciência de ser não morre nunca. O Sandro, câmera aqui, ele tem uma consciência de ser. Essa consciência de ser dele gravou tudo desde o dia que ele nasceu até agora. Sabe tudo. Ela tem a onisciência e a onipresença e a onipotência na vida do Sandro. Está tudo gravado desse tipo. A morte física não mata essa consciência. A vida continua, a vida prossegue. E os cristãos, muitos aí, vivendo devaneios, né? Apocalipse é o livro que mais estarrece, né? Porque significa revelação. Só que essa revelação, meus irmãos, foi para os judeus, né? O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Quem aqui faz parte das igrejas da Ásia? Diga glória a Deus. Eu não faço. Tem um irmãozinho que sempre cai aqui, mas hoje ele não está. Não está aqui, não caiu, né? Eu não faço parte das 7 igrejas da Ásia. Não faço mesmo, né? E essas cartas foram escritas para as igrejas da Ásia. Aí o que João diz lá na ilha de Pátmos? O acusador, aquele que se opõe, só que a palavra diabo foi o quê? Transliterada para nós. Veio a palavra diabo, não veio o termo correto, né? Porque o diabo não é um ser, é um adjetivo, né? O adversário. Quem era o adversário de Paulo? Os judeus, que não queriam que Paulo pregasse a graça, queriam que Paulo pregasse a lei. Aí Paulo fala assim, um mensageiro de Satanás veio me esbofetear, bater na minha cara, né? Mas o assunto agora não é diabo. E o diabo, né? O opositor, o acusador, que os enganava, foi lançado no lago de enxofre. Onde? Na Geena. Quem era o diabo que enganava? Que enganava por falsas religiões, né? Sacerdote, sumo sacerdote, reis, patronos, né? Lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, o corpo desses estão lá, e de dia e de noite serão atormentados. Aí passa a impressão que de dia e de noite eles estão sendo, né? Não é a consciência deles que não morreu. Eles morreram fisicamente, mas a consciência deles está em algum lugar que Jesus preparou. Em João 14, Jesus disse assim: vou preparar os lugares, mas o diabo também vai preparar alguns lugares. Ele disse isso? Não, ele disse: vou preparar os lugares. Tem lugar para todo mundo, gente.
também ceifará. Aquele que planta na carne colherá a corrupção da carne, mas aquele que planta do Espírito ceifará a vida eterna. A igreja obediente a Deus, né? Ceifará a vida eterna. Mas a pessoa que passou a vida aqui praticando obras carnais, ela vai colher na outra vida a consequência do plantio carnal. Vai para um lugar bom? Não sou espírita não, meus irmãos. Não falei em momento aqui susceptibilidade de vidas. Não falei em momento algum de alguém voltar para viver. Não estou falando isso. Não estou. O que eu estou falando aqui é de lugares. Só que a religião romana criou o inferno e a religião protestante bebeu e tem dado desta água para os filhos de Deus beberem. E eu não posso de maneira nenhuma admitir isso, porque no Evangelho da Graça de Deus tem o quê? Revelação. Nós revelamos sem falar nada antes, sem amedrontar a igreja. Revela, mostra aquilo que está em oculto. A Paulo foi dado a interpretação dos mistérios ocultos desde a fundação do mundo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja o quê? Conhecida. Então nós estamos aqui falando da multiforme sabedoria de Deus, que é Pai de todos os espíritos e não criou ninguém para sofrer eternamente. Aleluia. Ele educa os seus filhos espirituais. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, ele diz assim: ó, que filho há a quem o pai lhe corrija? Porque Deus açoita aquele que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Eu posso corrigir os meus filhos na carne, mas os filhos de Deus são corrigidos por Deus e pela sua palavra. Espero muito em Deus que você possa entender. Veja sequencialmente as mensagens. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, vá lá no nosso canal, Washington Rodrigues Severo, que você encontrará as mensagens que revelam tais coisas que estamos falando aqui. Eu me alegro muito pela igreja presente, pelos irmãos no Facebook, me alegro muito também pelos irmãos que estarão ouvindo posteriormente